Então agora, Marcos capítulo 4, versículo 35, diz assim, uma das minhas histórias favoritas da Bíblia. Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. E, deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também os acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este foi enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro, encharcado. Não está escrito encharcado, mas eu imagino que já estava encharcado. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos discípulos: por que vocês ainda estão com medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem à voz? Oremos. Espírito Santo de Deus, pedimos que o Senhor nos dê graça, que o Espírito Santo do Senhor trabalhe em nossas mentes e corações, abrindo, desobstruindo nossa mente, ouvidos, coração, entendimento, emoções, a fim de que a Tua palavra entre e promova em nós mudanças que, quem sabe, precisam ser operadas agora nas nossas vidas. Faz isso conosco. Também, Deus, quem sabe alguns de nós aqui estejamos agora mesmo no meio de uma tormenta com o barco de nossa vida, percebendo a água está entrando, o barco está afundando, e o Senhor ainda não se manifestou. Nos abençoe hoje. Que hoje seja o dia, o momento, a hora, o tempo do Senhor mandar a tempestade acalmar e o mar ficar quieto. Dá-nos a graça de receber a Sua palavra nessa hora. No nome bendito, poderoso e forte de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? O que está acontecendo aqui? Bem, primeiro deixe-me falar para você desse mar. O mar aí não é um mar, é um lago de 252 quilômetros quadrados. Portanto, um baita de um lago, que de certos pontos você não consegue em absoluto enxergar o outro lado. E então ele parece um mar de tão grande, mas é o lago de Genezaré. Este lago está mais baixo do que o nível do mar, e em volta dele é uma cadeia de montanhas. De noite, a temperatura dessas montanhas cai muito, menos no lago, que se mantém aquecido, e por causa deste confronto entre a baixa temperatura das montanhas, que começam a descer as montanhas em direção ao lago, e encontram aquela estufa quente, no final do dia e à noite, grandes tempestades são provocadas naquele lago. Os pescadores daquele lago, que eram e até hoje são muitos pescadores naquele lago, na verdade hoje a maior parte dos barcos do lago de Genezaré são barcos para turistas passearem por ali e lembrarem que Jesus passou por aquele mesmo lago. Eu e minha esposa tivemos a oportunidade de ir num destes barcos, que é uma tentativa de ser uma cópia do barco que provavelmente Jesus teria usado com os discípulos. E nós entramos de manhãzinha, estava friozinho, não frio, mas um friozinho. Mas quando entra no lago não tem frio, mas tem vento e umas ondinhas fazendo assim, você fala, balança pra caramba. Falei, ainda bem que eram umas ondinhas. Então, a maior parte dos barcos de hoje lá são barcos para turistas, mas aquele lago ainda produz peixes até hoje, muita gente vive dos peixes daquele lago. Aqueles pescadores que estão no barco certamente conheciam os desafios daquele grande lago chamado de Mar da Galileia. Jesus diz para eles, vamos entrar neste barco e vamos para o outro lado.
A Bíblia não é clara dizendo que Jesus apontou o outro lado neste momento, mas quando eles chegam do outro lado, nós sabemos que Jesus queria ir para a cidade de Gadara. Um dia contamos a história de Gadara. Jesus orienta, obriga os discípulos a entrarem naquele barco. Jesus, diz a Bíblia, é Deus, e Deus é onisciente. Portanto, o Senhor Jesus sabia que eles enfrentariam uma tempestade, portanto, Jesus deliberadamente mandou seus discípulos ao encontro da tempestade mortal. Existem algumas pessoas que tentam quebrar o galho de Deus e dividem a vontade de Deus como vontade ativa e vontade permissiva. Por que isso? Vontade ativa é quando Deus age com as mãos dele. E vontade permissiva é quando Deus fala assim, ok, vou deixar você agir. Seja Satanás, no caso de Jó, seja uma enfermidade, seja a tempestade no mar. Ele permitiu. Não. Isso não existe. Na minha maneira de conhecer o Senhor, não existe vontade ativa e vontade permissiva. Eu posso dizer que tem qualidades ou tipos de manifestações da vontade dele, quando ele é diretamente o autor ou quando ele usa elementos outros para agir, mas é sempre ele. Para pensar. Deus não produziu aquela tempestade, como foi no caso de Jó. Deus produziu a tempestade. Diz a Bíblia que da parte do Senhor houve uma tempestade no mar sobre o barco de Jonas, uma ação direta de Deus. Agora Deus está deixando que o mar se revolte, que os ventos soprem fortes. Então está vendo? Não foi ele que fez, mas ele permitiu. É óbvio que foi ele que fez. Por quê? Para ele permitir, ele pensou a respeito se ia deixar ou não. E se ele deixou, é porque ele quis aquilo. Então, Jesus Cristo deliberadamente mandou seus discípulos à tempestade. No meio dessa tempestade, Jesus está dormindo na polpa. Não era na polpa da fruta de maracujá, mas era na polpa do barco. Sobre um travesseiro. Eu imagino o travesseiro waterproof. Dormindo. O que será que Jesus queria ensinar para os discípulos dormindo na tempestade? Os discípulos percebem água entrando e Jesus dormindo. E eles vão até Jesus e falam, mestre, desperta, não te importa que morramos? Na verdade, o que aqueles discípulos foram falar, quando eles chamam Jesus mestre, eles estão chamando Jesus Rabone. Rabone quer dizer, o mestre maior que a quem nós devemos consultar, porque a última palavra tem que ser do mestre. Eles não estão ainda falando com um Jesus que pode resolver o problema. Eles só estão percebendo que Jesus, o mestre, que poderia ter uma ideia de como é que a gente salta desse barco e sobrevive. Jesus acorda igual todo mundo quando é acordado contra a vontade. Você já acordou teu marido? Você já acordou seu filho adolescente para ir na escola? Viu como é que ele acorda? Você já acordou seu neto? Eu tenho 2 aqui em casa. A gente decidiu não acordar, deixar eles acordarem sozinhos. Mesmo porque nós somos avós, a mãe que se vire para disciplinar. Mas acordar é complicado. Acorda com voz de taquara, com voz de leão, com dor de garganta. Trata todo mundo que é complicado. É complicado. Teve uma senhora que foi acordar o filho para ir na igreja. E ela disse, meu filho acorda, está na hora de ir para a igreja, tem escola dominical. Ele disse, mãe, não quero dormir. Filho, acorda, tem que ir para a escola. Mãe, você não está entendendo, eu quero dormir. Enfiou a coberta em cima da cara, e a cara no travesseiro.
E a mãe disse: filho, você tem que ir na escola dominical. O moleque debaixo das cobertas disse, o rapaz debaixo das cobertas disse: me dá só uma boa razão para ir na escola dominical. E a mãe falou assim: filho, eu vou te dar 2 razões para você ir na escola dominical. Primeira, você tem 42 anos. Segunda, você é o pastor da igreja, vá já. É complicado, né? Ninguém gosta de acordar, nem o pastor da igreja. Eu acho uma graça quando as pessoas me ligam 10 da manhã e falam assim: te acordei? Não, foi o telefone. O que eu vou responder para a pessoa, né? Se ela acha que pastor dorme até as 10. 5 para as 10. Vai acordar Jesus, complicado. Ele ficou muito bravo. Só que ele resolve o problema, acalma a tempestade, acalma o mar, os ventos se acalmam. E ele se dirige aos discípulos e diz, nas traduções antigas, dizia assim: vocês são homens de pouca fé. E como um xarope começou a fazer piada, que Jesus os chamou de homens bule, de pouca fé, então eles mudaram o texto da Bíblia, e agora algumas Bíblias dizem: onde está a vossa fé? Mas o texto original, melhor traduzido, está na NVI, que foi o texto que nós vimos no telão, que diz assim: ainda não tens fé? Eles já tinham visto Jesus resolver vários assuntos, alguns milagres, o de Caná da Galileia, da sogra de Pedro. Eles já tinham visto alguns milagres de Jesus, mas eles não tinham noção de que Jesus era capaz de transformar tempestade em bonança. Eles ainda não tinham fé em Jesus como o Senhor, eles tinham fé em Jesus como um mestre que realiza milagres, um santo milagreiro. Mas agora eles vão conhecer Jesus, que é Senhor do universo que Ele criou. E eles perguntam: ainda não tens fé? Espero que depois disso vocês tenham fé. E segue a viagem, eles vão para Gadara, resolver o que tinha que ser resolvido. Que lições nós aprendemos dessa história? Bem, nenhuma, porque o tempo acabou. Mas eu vou tentar até às 11. Primeira lição: nada do que nos acontece sem a absoluta ciência, consciência e vontade de Deus para as nossas vidas. Nosso Deus é nosso Deus e não nosso empregado. Nós podemos pedir coisas para Ele, podemos pedir a intervenção dEle, podemos pedir pelo milagre dEle, mas a última decisão sempre será dEle. Nós o servimos e não Ele a nós. Nós não nos convertemos para termos uma dínia, um gênio numa garrafa chamada Bíblia, que a gente abre e fala: opera milagres, e os milagres acontecem automaticamente ao nosso bel prazer e vontade. Ele é o nosso Deus, e Ele é quem faz com que passemos por todos os transes maravilhosos, difíceis, agudos de nossa vida. Lembra quando nós cantávamos aqui na igreja? Se Deus operar, Ele é Deus. Se não operar, Ele é Deus. Se Deus curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele é Deus. Era fácil de cantar, mas Ele continua sendo Deus. Segunda lição que eu aprendo nesse trecho da Bíblia: jamais navegue por águas as quais o Senhor não indicou para você.
Por quê? Há uma diferença entre as águas da obediência e as águas da desobediência. Eu vou explicar isso para você comparando 3 barcos na Bíblia. O barco de Jonas, o barco de Jesus, o barco de Paulo. O barco de Jonas era o barco das águas da desobediência. O barco de Jesus e de Paulo eram os barcos das águas da obediência. Quando eu estou navegando em águas que Deus não quer que eu navegue, ou em águas as quais eu jamais consultei o Senhor para ver se Ele deseja que nestas águas eu navegue, quando a tempestade se levanta, eu só tenho 2 possíveis explicações para elas. Porque se eu estou em obediência, eu tenho uma perspectiva do meu entorno completamente diferente da perspectiva que eu tenho quando eu estou em desobediência a respeito do meu entorno. Porque o Jonas estava em desobediência, ele só tinha 2 alternativas quando aquela tempestade caiu sobre ele. Eu estou em pecado e Deus está me disciplinando. Ou eu estou em pecado e o diabo está deitando e rolando. Três, eu estou em pecado e as consequências eu tenho que conviver com elas. Estou afundando porque eu sou um desobediente, pecador, sei bem o que Deus quer da minha vida e decidi premeditadamente ir pelo meu caminho. Agora está dando no que está dando, a culpa é minha, não posso culpar ninguém. Essa é a perspectiva que o desobediente tem do seu entorno. Mas quando você está nas águas da obediência, muda a perspectiva. A tempestade se levanta e fala: sai, demônio, que eu estou em obediência, não é você que vai impedir a minha vida. Ou, Senhor, que queres ensinar para mim? Queres fazer com que minha fé mude? As águas da obediência sempre serão melhores do que as águas da desobediência, mas tanto nestas como naquelas, se o Senhor quiser, enfrentaremos tempestades. Mas eu prefiro estar lá do que aqui, porque se aqui eu estiver e a tempestade se levanta, eu posso dizer: caramba, as consequências dos meus atos, estou me machucando e machucando quem está perto de mim, todo mundo que está no meu barco está afundando comigo, todo mundo que está no meu barco está afundando comigo, e eu sou o culpado de tudo isso. Mas quando eu estou nestas águas, nas águas da obediência, e as tempestades se levantam, e eu percebo a água entrando, e o meu barco afundando, e comigo todo mundo que está no barco, eu posso clamar: desperta, Deus, o que você quer? As tempestades sempre virão e sempre nos transformarão, se para o mal ou para o bem, vai depender de 2 coisas: eu estava nas águas da desobediência, ou eu estava nas águas da obediência. Porque se aqui estava, a transformação em minha vida pode ser desastrosa, mesmo assim ela será remidora. O Senhor tentando me resgatar da obediência e me colocar na obediência. E aqui, as tempestades me mudarão. O Senhor nos fará melhores.
mais unidos, mais amantes uns dos outros, mais apaixonados, mais um. Porque a tempestade, nas águas da obediência, nos transformam em seres melhores do que éramos antes. Compare os barcos. O barco de Jonas trouxe todas aquelas consequências para eles. O barco de Jesus, outros barcos o acompanharam, portanto, todos enfrentaram a tempestade. Mas havia uma diferença aqui. Jesus estava no barco. No de Paulo, antes de navegar, conhecendo bem os mares, disse ao capitão: não é bom navegarmos nesta época, os ventos contrários podem fazer a nau afundar. O capitão disse: tenho que obedecer a ordem, vamos. Ele então orou e Deus disse: entra no barco, porque nenhuma alma se perderá, ainda que o barco vá se perder. No barco de Paulo tinha a presença do Senhor. Jamais navegue num barco que você não pode ter absoluta convicção da presença do Senhor. Melhor estar com o Senhor. Próxima lição. Quando a gente não crê que Deus é Deus, quando a gente não crê que Ele pode todas as coisas, nós ficaremos com muito medo da tempestade. Medo todo mundo pode sentir. Quando Jesus pergunta para eles por que vocês estão assim, ele usa uma palavra grega que é deitan, ou deilan, não me lembro agora, que significa covardia. Covardia. Quando nós não cremos que Deus é Deus e que Ele é dono do universo e capaz de fazer qualquer coisa e que a nossa vida está nas mãos dEle e que Ele sabe o que está fazendo conosco, quando nós não cremos nisso, diante da tempestade, nós não só vamos ter medo, mas nós vamos nos acovardar. E o covarde fica paralisado, ele não avança, ele fica estagnado. E pior nessas horas, nós transferimos culpa para os outros da nossa falta de fé. Se você soubesse como em algum canto do meu cérebro eu tenho lugares maldosos, escurecidos, escorregadios, que insistem com o resto de minha mente para eu encontrar culpados de tudo que aconteceu comigo. O tempo todo eu preciso dizer para aquele lado de minha mente: por que estás abatido, a minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, a minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Eu preciso dizer o tempo todo à minha mente: Ele não pode voltar mais para mim, mas um dia eu irei a Ele. Eu preciso o tempo todo espantar esses corvos que querem fazer ninho na minha cabeça. E o máximo que eu posso é impedi-los de fazer ninho, porque voar eles insistem. Mas se eu perder de vista quem é o meu Deus, eu vou me acovardar e vou culpá-lo, em vez de glorificá-lo. Eles estavam jogando a culpa em Jesus: não te importas que morramos? Há uma tentação enorme em momentos de tempestades
de dizer o mesmo para Ele. Há tempestades que clamamos: desperta, desperta, desperta. E Ele jamais o faz. Ele dorme e deixa o barco afundar. Para quem nadou, o barco afundou. Mas para quem no barco ficou, não só Jesus despertou, mas quem no barco estava também despertou e com ele está. Na bonança, não mais tempestades, não mais tribulações, não mais vento contrários, paz, perfeição. Creia no Senhor, porque senão você se acovardará e culpará o cônjuge, culpará o médico, culpará o advogado, culpará o outro motorista, culpará o vizinho, culpará a sua sogra. Bom, aí não precisa nem estar com medo, né? Já culpa direto. O que eu aprendo dessa história? Que Deus tem nas mãos dele a minha história, os destinos de minha vida, os destinos de minha casa. O que eu aprendo dessa história é que eu não preciso ficar com medo do que virá. A única coisa que eu preciso é navegar nas águas da obediência, para que a sua consciência, no mínimo, possa ser aquela que, uau, Satanás se levantou bravo, obstáculos, provações, o que será o Senhor quer ensinar para mim e para minha casa? É muito melhor navegar nas águas da obediência. Mas há uma outra lição que eu aprendo. Essa foi uma que eu aprendi, não pule mais dali. Uma outra lição que eu aprendo. Eu não sei por que Deus faz as escolhas que faz. Podemos pedir para Ele que Ele o faça. E se Ele operar, obrigado. Se Ele operar do jeito dEle, ainda que eu não entendo, obrigado. Talvez você hoje esteja agora passando por sua tempestade. Eu não sei se as tempestades que caem sobre a vossa cabeça são tempestades provocadas por sua desobediência, porquanto com clareza absoluta você sempre entendeu o que Deus queria de tua vida e você tem insistido em ir em águas as quais Ele jamais lhe orientou para nelas navegar. E você agora tem uma consciência bem clara de que a tempestade é consequência de suas decisões. Não importa se você está aqui, talvez você esteja nas águas da obediência, mas as tempestades se levantaram contra você de tal maneira, e você percebe, tem água entrando, o barco está afundando. Não importa em quais águas você esteja navegando agora, porque em ambas as águas o Senhor quer nos redimir, em ambas as águas o Senhor quer nos salvar, de ambas as águas o Senhor quer nos abençoar, de ambas as circunstâncias de vida, de qualquer circunstância da vida, quando eu clamo, o Senhor me arranca, porque Ele o fez com Jonas, Ele o fez com outros na Bíblia, Ele fez com outros na história e pode fazer conosco. Eu percebo, creio de forma absoluta, contundente, inabalável, de que o meu amado com o Senhor está na bonança eterna. Para ele o Senhor acordou e o levou. Mas me sinto ainda
com os uivos do vento zunindo nos meus ouvidos. Ainda sinto os meus pés molhados até a barriga. Ainda me sinto na tempestade. E sei que no momento certo, porquanto graças a Deus, por misericórdia dEle, eu e minha casa estamos nas águas da obediência. E ainda que lá estivéssemos, também sei que Ele pode vir em nosso socorro. Eu tenho clamado, meu Jesus, não vais despertar. A água continua subindo. E para pior, no meu caso, literalmente falando, eu não sei nadar. Desperta. Mas talvez você esteja não no mesmo barco que eu, mas no mesmo mar que eu, no mar tempestuoso. E assim como a bonança veio para o barquinho de Jesus e atingiu todos os barcos que estavam ao redor, eu queria pedir bonança para o meu barquinho hoje. E se você tem um barquinho sob tempestades, não importa de quais águas, por quais águas andas navegando, vem comigo, vamos ficar debaixo da bonança, vamos pedir a Ele que se levante e ordene: acalma-te, mar, aquieta-te, vento. E num instante, a bonança dEle se instalar em nossa alma, em nosso coração, em nossa casa, em nossa família, em nossos relacionamentos, em nosso trabalho, em nosso tudo. Se você está navegando, ou melhor, está debaixo das tempestades, eu vou me ajoelhar aqui. E se você quiser se ajoelhar comigo, ninguém vai saber se as suas águas eram da obediência ou da desobediência. Ninguém vai saber. Só você e Deus sabe. Mas seja lá quais forem as águas, o Senhor pode nos resgatar delas. Eu vou orar um minutinho aqui. E se mais alguém quer orar comigo, você é convidado a ajoelhar comigo. Senhor Jesus, tenho filhos teus aqui junto comigo. Dá uma palavra, só uma palavra, transforma essa tempestade em bonança, traz a tua paz, a calmaria nos mares da vida, tira o vento tempestuoso e traz uma brisa refrescante no rosto da alma, no rosto do coração. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, vem agora. Tem tanta dor, Jesus, vem trazer livramento. Traz teu livramento, Jesus. Vem, Jesus, vem aqui. Vem aqui agora. Basta. Basta, Jesus, basta. Desperta no barco desta vida. Sopra a tua paz. Sopra a tua bênção aqui.
Vem Jesus, vem Jesus, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, vem Senhor, traz a tua bênção, traz a tua paz, manifesta-te, muda todo o ambiente de tempestade a bonança, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sim, Senhor Jesus, eis a tua bênção, tua transformação, teu milagre. Aleluia, Jesus. Amém? Amém? Recebeu a palavra hoje? Amém? Fé. Águas da obediência sempre melhores que as de lá. Aqui você tem a certeza de Jesus no barco sempre. E com Ele você vai cruzar o mar e vai alcançar o porto seguro desejado de tua vida. Amém? Aleluia. Então agora eu vou realizar junto com o pastor Hispano 8 batismos no culto de 11h30. Eu já devia estar lá, mas eu vou sair correndo para estarmos juntos. Se você pode, vem para o culto em inglês agora. Pastor Jim Nott está pregando nessa manhã um baita sermão sobre as parábolas de Jesus. E bem no início do culto nós vamos batizar 8 hispanos. E uma delas, uma moça que é uma das sobreviventes daquela boate gay que o pessoal metralhou lá, uma das sobreviventes, frequentando essa igreja, se converteu e hoje vai estar se batizando lá, tá bom? Boa semana com Jesus, te vejo domingo. Boas células, vai com Deus.